Todos irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Mais um dia de louvor e agradecimento ao Senhor. Eu gosto de ouvir esses louvores, é igual aquele que a missionária Rotinha cantou no domingo, né? Aquilo lá também, ó, da época que o pessoal chorava, como dizem na igreja, né? Os louvores que faziam a gente chorar, né? De tão impactante que é, né? Bons louvores. Mas vamos dar continuidade ao estudo da palavra nessa noite. Vamos colocar de pé, irmãos, rapidamente, aqueles que puderem, claro. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19, e o verso 28. Amém? Todo mundo encontrou aí? Amém. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por essa noite. Obrigado pela tua presença, principalmente pela tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, porque nós não temos muito, Senhor, a oferecer, se não for, ó Pai, um coração contrito e um espírito quebrantado. Nessa noite, usa, Senhor, as nossas vidas, usa, Senhor, a vida da tua igreja, que nós vamos falar da tua pessoa, vamos falar da tua presença, vamos falar do Deus vivo, aquele que vivifica, aquele que restaura, aquele que cura e aquele que salva. E nessa noite, Pai, nós invocamos o teu santo nome e a presença do teu Espírito Santo para conduzir essa reunião, assim como tem sido até agora, e que o Senhor continue no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar-nos em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje um pouco, de Cristo, né? Nós estamos aí estudando aí um pouco de cristologia aí, e hoje aprove falar da natureza de Cristo, né? Da natureza humana e da natureza divina. As pessoas acham que esse questionamento de se Cristo era homem, se Cristo era Deus, é uma coisa nova, né? Não. Os gnósticos já faziam esse questionamento, tanto é que o apóstolo João, nas suas epístolas, na primeira epístola de João, ele vai defender a Cristo como homem, Cristo vindo como homem, porque o gnosticismo estava invadindo a igreja com a sua filosofia, com a sua heresias, né? Dizendo que se Cristo fosse Deus, ele não poderia ter sido homem, porque a matéria é má, a carne é má, né? E essa doutrina começou a prosperar entre os primeiros cristãos lá atrás, até que foi criado o primeiro concílio, e no primeiro concílio da igreja foi tratado e acertado a santidade, a divindade de Cristo e a sua natureza como homem, né? A gente tem alguns conceitos, algumas religiões, né, que colocam Jesus como um profeta, Jesus como criatura de Deus. Temos para todos os gostos, né? E agora tem uma certa linha de pregadores coach aí, né, que pregam Jesus descolado, né, que diz que Jesus sossegado, Jesus mais tranquilo, né? Então, um dia desse eu brinquei lá com uma amiga minha, eu falei, nós estávamos conversando lá, eu gosto daquele Jesus que passa numa série, eu não sei qual é a série também, né? Não assisto essas séries, mas é uma série que fala de Jesus, e é um Jesus meio diferentão, né? Aí eu brinquei com ela, falei, daqui uns dias Jesus está com um coque samurai, tatuado, né? As pessoas vão incorporando a Cristo da maneira que eles acham que deve ser.
Porque a Bíblia nos conta de um Jesus poderoso, santo e irrepreensível. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai tratar desses assuntos, porque agora tem até um curso na faculdade secular, né? Faculdades comuns, convencionais, que estão provando que Cristo existiu. Fazendo estudo, não sei o que, e eles chegaram à conclusão que Cristo existiu. Mas que Cristo não era carpinteiro, Cristo era servente de pedreiro, Cristo era analfabeto, que Cristo não tinha nem 12 apóstolos, né? Só tinha 4, se muito 6. Aí eu falei assim, com 4, se ele fez isso tudo até hoje, imagina se ele tivesse 12, né? Tipo assim, que nem aquela perguntinha, o cara fala, como é que o mar lá, você passava com a água pelo joelho, então como é que matou o cavalo? Ele ficou falando, meu filho, fica de boa, né? Mas para nós que conhecemos a Cristo, seguimos a Cristo, nós sabemos que Cristo é divino e Cristo é humano. Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos da Bíblia, porque falar que Jesus é divino, todos nós sabemos, todo mundo aqui sabe. Falar que Jesus tinha ações humanas, talvez alguns sabem, né? E talvez alguns não saibam. Então, quando a gente trata da parte humana de Jesus, é a parte que Jesus é sensível às nossas fraquezas. A parte humana de Jesus, ela vem de uma certa maneira para mostrar ao homem que é possível vencer as tentações desta terra, é possível vencer as tentações desta vida, se a gente tiver uma vida padronizada em Deus, na Bíblia, na sua palavra. Porque quando Jesus ele vem ao mundo, e nós vamos começar a entender isso, a gente tem que entender que não pode, a salvação do homem, ela não pode ser feita por anjos, ela não pode ser feita por arcanjos, nem por querubins, porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, se não for me engano, que por um homem a morte entrou no mundo, e por um homem a morte saiu do mundo. Em outras palavras, por Adão a morte significa o pecado, entrou no mundo, e por um homem a morte foi retirada do mundo. Aí Paulo descreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, se não for me engano, no versículo 54 a seguir diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Isso ele está citando essa nova vida, essa nova condição. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá, nós vamos encontrar Cristo homem andando na cidade de Jerusalém, porque a Bíblia diz que, lá em Lucas, se não for me engano, 2, que diz: e o menino crescia e se fortalecia, e crescia em graça e em conhecimento. Irmãos, você concorda comigo que se Jesus fosse não fosse carne, não fosse uma pessoa, uma matéria como eu e você, ele precisaria crescer? Nascer? Não precisa. Por quê? Se ele é Deus, por que ele precisava? Ele precisava porque a redenção, a expiação de pecado, ela só pode ser, a expiação, a redenção, ela só vai acontecer se nós tivermos alguém que possa suprir essa necessidade. Quando a gente lê essas histórias e a gente vai tratando e lendo e vendo os assuntos, a gente vai entender. Jesus foi uma criança normal, jogava bolinha de gude, empinava pipa, corria atrás de passarinho, sei lá, a brincadeira da época que tinha lá, ele fazia. A Bíblia não dá um contexto a Bíblia só dá um contexto de quando Jesus nasceu, 12 anos quando ele aparece na sinagoga, e depois com 30 anos no seu ministério. Então nesse período aqui, a Bíblia não vai tratar Jesus como um Superman, como uma Supergirl, não.
Jesus era um menino comum, um adolescente comum que eu falo, que crescia, comia, se alimentava, se vestia, andava, né? E ele foi crescendo. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 21, né? Eu queria falar para vocês que se você imagina que vai aprender tudo sobre as duas pessoas de Cristo em um culto, eu vou dizer que você tem muita fé. Eu vi, assim, os mínimos que eu tinha são em média de 40 aulas, né, para dessecar todo esse assunto. Então a gente vai dar uma... Agora, se você quiser mais, meu filho, você vai ter que dar aquela famosa mexida, né? Mateus 21, 18. E disse, né, vamos lá. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. Irmãos, fora você e eu, né, o crente de uma maneira geral, vive com fome, né? Não sei porquê, mas Jesus não era Deus? Não, era Deus poderoso. E a Bíblia diz que ele estava voltando. Essa aqui é a parábola da figueira estéril. Ele estava voltando e ele sentiu fome. Irmãos, Deus não sente fome. Deus não sente fome. O reino dos céus não é comida nem bebida. Lá não se casa, não se dá em casamento. Então, quando a gente lê aqui, esse aqui é o primeiro, um versículo que diz que Jesus era um homem comum, porque ele tinha fome. A Bíblia diz que Jesus tinha frio. A Bíblia diz que Jesus não tinha onde repousar a sua cabeça, que ele tinha necessidade de descansar. Quando nós lemos a história que ele manda os seus discípulos entrarem no barquinho, e ele entra junto, e ele está lá, e ele está fazendo o que, irmãos? Dormindo. Você já viu Deus dormir? A Bíblia diz que Deus não toscaneja nem pisca, 24 horas por dia há tempo, né? Então aqui você começa a entender que Jesus era uma pessoa, um homem extremamente comum, no sentido físico de necessidades humanas. De necessidade, ele tinha fome, como nós lemos lá em João, ele tinha sede. Quando ele chega para aquela mulher samaritana e pede água, ele senta no poço, ela estava cansada. Jesus também se cansava. Até os caras ficam falando, né, que Jesus não cansava, era incansável, fazia tudo, que nem os super-heróis que tem por aí. Não, irmãos, Jesus cansava assim. A Bíblia diz que Jesus estava cansado, sentou ao poço lá, esperou alguém lá pegar água. Então, cansaço também é uma deficiência do ser humano. Jesus passou por isso. Jesus, ele não tem em Mateus 24, 36, vamos ler alguns versículos hoje aqui. Certa vez ele estava lá dando seu sermão do fim dos tempos, dos últimos dias, e aí algum discípulo pergunta para ele: mestre, quando isso vai acontecer? E aí ele diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente o meu Pai. Aqui dá a interpretação, nós entendemos que Jesus, quando ele estava como homem, ele não sabia todas as coisas. Por exemplo, o fim do mundo ele não sabia. Ele falou: isso aqui não pertence a mim, eu estou aqui como homem. E hoje ele sabe todas as coisas? Sabe, porque hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, num trono de glória, aonde ele nunca, de onde ele nunca saiu, vamos dizer assim, que a sua presença sempre esteve no céu. Mas hoje Jesus está sentado no trono dele, aonde ele sempre esteve. Então hoje ele sabe o presente, passado e futuro, como em alguns casos. E aí, quando a gente fala que Jesus tinha duas naturezas, irmãos, para pensar uma coisa na sua cabeça. Não tente entender isso. Pela fé nós cremos que o mundo foi feito pela sua palavra. Pela fé. Ora, a fé é as coisas que você está esperando, não se viu. Então as pessoas querem entender algo
racionalizar algo que não tem como racionalizar. Ninguém vai entender na sua vida, no seu intelecto, no meu pequeno entendimento que eu tenho, de como é que alguém pode ser Deus, divino e homem ao mesmo tempo. E o que é importante, ele ser homem não se mistura com a divindade dele, e nem a divindade se mistura com o homem. Por quê? Porque a gente fala, como é que explica isso para mim? Isso aqui não tem explicação, isso aqui é fé, é que nem a Trindade. Não adianta eu quero uma explicação plausível. Meu filho, ou você vai no céu, que nem Paulo fez, no terceiro céu, e pergunta diretamente para a fonte, ou você acredita que é o que a palavra de Deus está dizendo. Nosso problema está muitas vezes em questionar algo que está na palavra de Deus, e a gente fala, mas isso é impossível para mim, é impossível para você, mas para quem criou os céus e a terra, isso é uma fichinha. Então a gente começa a trazer isso aqui, e a gente fala, como é que pode? A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Está lá em Hebreus, tudo, mas não pecou, né? Nós vamos ver isso mais para frente, se tudo ocorrer bem. Então, mas a tentação de Jesus, ela não veio de dentro para fora, ela veio de fora para dentro. Se vocês estudarem as tentações de Jesus, você vai ver que não foi uma coisa de dentro para fora, foi uma coisa de fora para dentro. Satanás tentou Jesus todo o tempo. Os religiosos da época tentavam pegar Jesus em todo o tempo, mas no coração de Jesus nunca houve a intenção ou o desejo de ser tentado. Ao caso contrário de nós, né? Um dia desse eu estava vendo a pregação lá de um pastor lá, que eu esqueci o nome agora, eu sou bom para guardar não, e ele estava falando uma coisa sobre, estava falando sobre prostituição, não sei o que, sobre o comportamento. Acho que ele estava pregando com um culto de mocidade, aquelas igrejas enormes, gigantes, tinha milhares de pessoas, e aí ele falou, você imagina, a tentação, vem pelos olhos, tudo que os olhos veem, eles são tentados, Eva foi tentada pelo que viu, e assim por diante. Davi foi tentado pelo que viu lá, Betseba, como nós já ministramos aqui. E aí ele falou, agora você pensa comigo, o jovem o que é tentado, aí você pensa uma mulher 3 em 1, falando para os rapazes lá da igreja lá, eu achei interessante o termo que ele usou, mulher 3 em 1, eu falei, vou pensar o que é. Ele falou, Jezabel, mulher de Potifar, e a mulher lá do outro lá que pediu a cabeça, João Batista. Você imagina essas 3 passando na frente dos irmãos. Os irmãos vão com seus olhos e vão olhando, a primeiro passo ele começa, Deus tem misericórdia, livra-me, Senhor, nossa Senhor, mas se ele vacilar, o olho dele continua andando, a cabeça está indo para lá, mas o olho está voltando para cá. E aí ele falou, então já está consumado o pecado. Essa tentação veio, de dentro, já está lá dentro, já está gerado. E Jesus não tinha esse pecado. Então Jesus não foi gerado em pecado, Jesus não trouxe a concepção do pecado. Então ele não se preocupava em ser tentado. Ele se preocupava em dar o exemplo, para que nós hoje pudéssemos passar pelas circunstâncias mais difíceis da vida. Em João, no capítulo 4, verso 6, vamos lá, nós estamos falando da humanidade de Jesus por enquanto, tá, irmãos? João capítulo 4, aí, aqui é a parábola da mulher. E estava ali na fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, e assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Mais uma prova que Jesus estava cansado. Lucas capítulo 2,
Hoje nós estamos aqui na Lucas capítulo 2, o verso 5. Lucas 2,5. A fim de alistar-se com Maria, a sua mulher que estava grávida. Está falando da mãe de Jesus, né? José veio para o censo dos romanos. Atos capítulo 2, verso 22. Essa aqui também nós já conhecemos bem, né? Os irmãos aí do Atos do Pentecostes aí já se ligaram que era isso, né? Atos capítulo 2, o verso 22, diz assim: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, o varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Está dizendo aqui, os anjos que encostou do lado dele, falou: você está entendendo uma coisa? Este é o mesmo Jesus, o varão valoroso, que Deus levantou e fez sinais no meio de vocês, e vocês viram esses sinais, e vocês participaram desses sinais, e vocês apalparam esses sinais, fisicamente falando. Então, varões, ele era homem, a situação dele era normal, né? Em Romanos 5,15, eu acho que esse é o texto que nós lemos aqui, que diz que se por um homem um pecado entrou, isso mesmo, né? Romanos capítulo 5 está mostrando o caráter humano de Cristo. Mas não é assim. Não é isso, é Deus aqui mesmo. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Jesus Cristo, homem. Mas você fala: mas por que esse negócio está... Porque, irmãos, muita gente acaba entrando nessas filosofias, nessas discussões nas internets da vida aí. Por exemplo, né, as pessoas falam: descobrir o nome de Deus. Deus ouve quando nós chamamos por Jeová, Yahvé, Senhor. Mas qual é o nome de Deus, irmãos? Ninguém sabe. Porque se você for no hebraico, não existe a letra J. Quando Deus se apresenta lá a Moisés, ele se apresenta como Elohim. Lá em Gênesis ele apresenta em Elohim, Deus, nós. Então a gente, mas isso vai mudar? Não, você pode orar, né, assim como o nome de Jesus é Yeshua, né, em hebraico, porque não tem J, não tem. Então, Yeshua. Mas quando a gente diz para o demônio: em nome de Jesus, sai, o que acontece? O demônio sai. Por quê? Porque Jesus ouve as nossas orações. Então, mas quando a gente começa a pegar por esses assuntos, as pessoas começam a entrar nessas questões loucas e acabam entrando em confusões e contendas. Por que a gente tem que entender? Porque se eu desprezar a humanidade de Cristo, eu estou desprezando a salvação. Eu estou desprezando o sacrifício que Ele fez na cruz por mim. Então, se Ele era Deus, Ele pode passar todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu nunca vou alcançar o nível que Ele alcançou, né? Mas na realidade Jesus está dando uma lição para nós, dizendo: olha, tens bom ânimo, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, vós também vencereis. É por isso. Então, quando eu descarto a humanidade de Jesus, eu estou descartando o sacrifício, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, né? É muito difícil? Não é muito difícil. Fácil a gente fazer isso, irmãos.
basta uma filosofia, a gente já está pensando em outras coisas. João 1,14, né? Mostrando que João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo era Cristo, o Verbo era Deus, né? O Verbo estava com Deus. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Certa vez Jesus fala para aqueles homens: mostra-nos o Pai, né? E Jesus olha para aquele homem e fala: filho, os profetas morreriam para ver o que você está vendo. Os anjos cantam santo, santo, e me servem, porque eles me reconhecem que eu sou Deus. E você me pergunta: mostra o Pai? É que nem às vezes a gente está na igreja, irmãos. Quando a gente está na casa do Senhor e a gente faz uma oração, e às vezes a oração não é resolvida, não é respondida, e a gente começa: Deus me mostra. Mas Deus fala: eu já estou aqui. Então, né? Tem até um meme que diz, né? Senhor, fala comigo. Aí eu saio uma mão lá no céu, dou uma Bíblia para o cara. Leia, né? Por quê? Porque Jesus fala isso: olha, eu sou Deus, cara. Você queria que eu mostrasse o Pai. Eu estou aqui, né? No tempo que Jesus fez a peregrinação dele nessa terra, ele era o elo vivo entre o homem e Deus. E hoje ele é o elo vivo, mas de uma nova aliança no Espírito. Então, a coisa, quando Jesus estava aqui presencial, é a mesma a oração que ele faz, né, João? Enquanto eu estava aqui, eu os protegia, mas agora eu vou para junto de ti. Eu não quero que o tire do mundo, mas que os livre do mundo. 1 João 4,2, né? Nossa, eu aprender um pouquinho de Bíblia. 1 João 4,2 diz assim, ó: e nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Ah, você achou que esse estudo não tem nenhuma importância? Porque se você não disser, se o Espírito estiver na boca de alguém falar que Jesus não veio em carne, esse não é de Deus, é do maligno. Então, eu quero saber se eu sou servo de Deus, se eu sou crente mesmo. Conhecereis o Espírito de Deus. Será que eu conheço o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nós não tem como separar isso. Não adianta nós queremos achar isso, né? Mateus 26, 27. Mateus capítulo 26, o verso 26, 27 e 28. Diz assim: e enquanto comia, Jesus tomou o pão, e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, que é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Aqui Jesus está na ceia, na última ceia, comendo e está repartindo o pão com os seus discípulos, né? As necessidades. Lucas 23, 46. Isso aqui, irmãos, a gente teria que montar um PowerPoint, né? Só que o PowerPoint dá sono, né? Você já está com sono, se for um PowerPoint aqui, você dorme, porque eu sei que tanto que eu dormia, né? Lucas 23, 46 diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou.
Então aqui está dizendo que Jesus deu o seu último suspiro como homem, né? Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. Vede, pois, um espírito não tem carne, nem osso, como vês que eu tenho. Isso aqui é quando Tomé chega e pergunta para Jesus, né, e fala: eu só vou acreditar se eu botar a mão lá onde furou, passou o prego lá, a lança e tal. Aí Jesus chega lá, passa pela porta sem bater na porta, né? Acho que devia ter um portão automático, né? Passou direto, apertou o botãozinho, a porta abriu, ele entrou. Quando Tomé viu, quem aqui na sua consciência, perfeita consciência, duvida, critica Timóteo? Todos nós criticamos. Timóteo é incrédulo, Timóteo é esse, Timóteo é aquilo. Nós fazemos o mesmo todo o tempo, tá, irmãos? Então, não apedreje Timóteo. E quem acha que Timóteo colocou o dedo na mão de Jesus? Tomé, desculpa, perdoa. Tomé. Quem acredita que Jesus mostrou a mão lá e ele foi lá pôr o dedo para ver se é verdade? Você acha que ele teve coragem? Não. Quando ele foi, ele viu Jesus, ele caiu de joelho: Deus meu e Rei meu Senhor. Tomé falou: meu Deus, o que eu falei? E a pergunta é: Jesus estava na casa quando Tomé falou isso, irmãos? Não estava fisicamente, né? Ele diz: bota a mão, Tomé, vê se tem osso aqui. Espírito tem osso? Não tem. Espírito tem carne? Não tem. Então, Tomé, sou eu, fica tranquilo, eu ressuscitei. Irmãos, se fosse eu teria desmaiado. Ponto. Então, caí lá, né? Se fosse alguns de outros, correriam, estariam correndo até agora em Jerusalém, porque era fantasma, né? E cada um com as suas, né? João 11, 33, né? Essa aqui é bem conhecida também, né? João 11, 33. Vamos lá. E Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinha, moveu-se e muito em seu espírito e perturbou-se. Jesus ficou emocionado. Tem duas passagens da Bíblia que nós mostramos Jesus de duas formas diferentes, irmãos. Em João 8, 44. O capítulo 8 de Jesus estava extremamente irritado. Ele parecia o Hulk. Aquele dia Jesus estava, raça de víboras, filho do diabo, vocês mentem desde o começo, pai do Deus. Ele soltou o verbo, deu uma chicotada nos caras, lá dentro do templo. Então você vê que Jesus estava, aí para se cumprir que a palavra diz, o zelo pela minha casa me consumirá, E quando você vê Jesus aqui nessa condição aqui da morte de Lázaro, quando Jesus, Marta e Maria chamam Jesus fica lá mais 4 dias e ele chega, e quando ele chega ele vê os choradores profissionais, os famosos carpideiras, São pessoas pagas para chorar no velório. Irmão, se você não tem muito amigo e tiver um pouquinho de dinheiro, você paga uma meia dúzia que eles vão lá chorar para você quando você morrer, Era funcional aquele negócio. O cara não tinha ninguém, ele pagava lá umas 15 pessoas, as pessoas ficavam chorando, era um teatro. Choravam, ia atrás do morto, atrás da pessoa, da viúva, do viúvo, e choravam, rasgavam suas vestes, jogavam terra para cima, coisas desse tipo, uma encenação. Mas nesse caso aqui, quando a Bíblia diz que Jesus vê eles chorando, e Marta e Maria chorando, a Bíblia diz que Jesus se comoveu. Isso significa que Jesus sentiu a dor daquelas pessoas. Isso é coisa de humano, porque eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu sempre brinco, às vezes no tempo que eu falei para minha esposa, a gente brincava, quando criou o céu, onde estava Deus? O céu. Quando criou a terra, onde estava Deus? O céu. O
seu trono de glória. Quando criou todas as coisas, não está no céu. Quando Jesus veio para a terra, não está no céu. Quando Jesus morreu, Deus estava onde? No céu. Trono. Em Deus não há variação. Deus é Deus. Então Jesus aqui, ele pega e traz aquele sentimento, ele assume o sentimento de choro, e vê que as pessoas estavam chorando, e ele pega e se move, uma coisa natural. Quando a gente vê muita gente chorando, a gente começa a chorar também, não sabe nem porquê, mas começa a chorar. É que nem você ficar olhando para um prédio em São Paulo, fica lá no novela e fica assim, daqui a pouco para outro, daqui a pouco para outro. Você vai ver, tem 30 caras olhando para o céu para ver o que você está olhando, mas você não está vendo nada, você está lá só olhando, só de bobeira, só de... E a mesma coisa é o choro. A pessoa vê uma pessoa chorando, daqui a pouco você vai ver, eu estou chorando. Mas por que as pessoas estão chorando? Não faço a menor ideia. Mas estão chorando, também vou chorar junto. Né? Mas Jesus não, Jesus aqui ele se moveu. Né? Hebreus 12:14, né? A carta aos Hebreus, que diz assim, Hebreus 2:14. Anotaram todos os versículos? Na semana que vem a Carol vai perguntar. Hebreus 2:14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Né? Ele vai trazendo aqui a consequência de algo. Oi? Eu li 2:14? Não, eu li 1:14, não foi mal. 14? Então desculpa aqui, não. É visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, pelo sangue, só sangra, irmãos, quem tem carne. Se não tiver carne, não sangra. A Bíblia diz que Jesus, ele não teve pecado, né? Primeiro, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Quando a gente trata de pecado, né, como foi ministrado aqui no sábado, pecado é um acidente, tá, irmãos? É você escorregar. Não é você praticar. Não é uma pista de Cooper que você pratica todos os dias. O pecado é um tropeção. É quando você escorrega. É quando você vacila. Né? Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Por que Jesus é divino? Agora nós vamos entrar um pouco na divindade de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo é lindo, irmãos. O que eu não tinha, Jesus acrescentou na minha vida. Tirou o que não prestava de mim e colocou o bom dele. Olha, que maravilha de versículo, né? Hebreus capítulo 9, verso 14. Vamos lá. Agora para mim não ver errado. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Aqui ele está dizendo aqui, ó, quanto mais o sangue ofereceu a si mesmo, imaculado. Imaculado é que não tem mancha, não tem falha, não tem pecado. Lá no livro de Levíticos, quando você for ver a ordenança sacerdotal, todas as vezes que fosse levar um cordeiro, ele não poderia ter mancha, nem defeito algum. Tem que ser perfeito, né? Vamos lá? João 14:30. João 14:30. Deixa eu ver aqui. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem de mim. O mundo, irmãos, não tem nada a ver com Jesus, tá? Nada. Por mais bonito que seja o mundo, por mais engraçadinho que seja, o mundo não presta.
O mundo jaz maligno. As pessoas falam, esse mundo vai melhorar. Não, não vai, filho. Pode ficar tranquilo, esse mundo vai piorar. As pessoas, vai. Não vai piorar. A tendência é essa. Você é pessimista. Eu não sou pessimista, eu estou lendo o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que vai piorar. Se a Bíblia diz que vai piorar, meu filho, não sou eu que vou falar que vai melhorar. Eu vou na Bíblia. Então a gente tem que cuidar da nossa vida, tratar da nossa alma, porque esse mundo vai de mal a pior. E 1 João capítulo 3, 5, 1 João, esse também é bastante conhecido, tem uma familiaridade com a palavra. 1 João capítulo 3, o verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então Jesus nunca pecou. Jesus passou de boa. Lucas 1, o verso 31. Lucas 1, verso 31. Eis que em teu ventre conceberás, darás um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando a gente lê a fala da divindade de Cristo, que Ele é santo, que Ele é puro. Quando você lê em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4, algumas pessoas usam este texto para dizer que Jesus não é Deus. Deuteronômio, o capítulo 6, o verso 4. Nós vamos ver se é isso mesmo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vocês viram algo interessante? Essa tese de que Jesus não é Deus, aqui nesse versículo ela não funciona. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tem mais de um. A gente trata isso aqui, a gente traz. Em Isaías capítulo 6, falando da divindade de Cristo. Alguém conhece esse texto aqui de Isaías capítulo 6, 9, 6? Acho que o Diácono Alexandre ministrou ele no dia desse aí. Se não for meu irmão, alguém ministrou ele aqui. O nascimento de Cristo, a profecia. 9, verso 6. Diz assim: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Três nomes para Cristo aqui: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 3 nomes que o Filho de Deus recebe nessa passagem messiânica aqui. Mas se você abrir em Isaías, dá um pulinho na frente, no capítulo 10 e o verso 21, você vai ver uma coisa gloriosa que está escrito nesse capítulo, que diz assim: os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Qual é o nome do menino? Deus forte. Deus forte. Em outras traduções, eu não sei se tem alguma tradução diferente da minha aqui, os resíduos. Tem uma tradução que é os remanescentes. A sua é remanescente, Carol? Não, a minha não. Aqui não, mas eu já li remanescentes. Se tiver alguma tradução aqui que é remanescente, os remanescentes de Jacó vão confiar no Deus
forte. Isso significa lá no livro de Apocalipse, quando lá na batalha de Armagedon, vai se levantar o Deus forte, o Senhor da guerra, para proteger Israel daquele dia difícil. E o remanescente de Israel vai se converter. Aqui está mostrando a divindade, a graça do Senhor, né? Já profetizada lá no seu começo. Lá em João, no capítulo 1, né, que talvez seja o nosso mais eloquente evangelista, ele diz, né, João capítulo 1, verso 1, no princípio estava com Deus, o verbo era Deus. Nós vamos continuando, né? João capítulo 1, o verso 1 ao 5, eu vou ler aqui para nós. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí o verso 14, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós estamos tratando da personalidade, da divindade de Cristo. João está dizendo assim, olha, no começo de todas as coisas, ele estava com ele. Não é que ele foi criado, irmãos. Jesus não foi criado. Jesus é a primícia, né? Ele já estava lá. As pessoas, mas Jesus nasceu. Não, Jesus não nasceu. Jesus não tem começo, nem meio, nem fim. É igual ao Pai e ao Filho. É igual ao Pai e ao Espírito. Não tem começo nem fim. É a Trindade agindo ao longo dos tempos, né? Em Atos 20, 28, né? Esse texto aqui eu sempre cito para os nossos irmãos da escola bíblica, que é para conversar com testemunhas de Jeová. O dia que o testemunha de Jeová for na tua casa, né? Não maltrate ele, não xingue ele, não jogue pedra nele, não jogue água, não solte o cachorro nele. Eles estão fazendo, às vezes é o que era para nós fazer, e eles estão fazendo, né, de uma forma equivocada, mas toda vez que chegaram um testemunho de Jeová, na minha casa sempre funcionou, nunca mais voltaram. Você leia para eles Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, pastores, né, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui está o status de Cristo como Deus. Porque quem morreu na cruz, irmãos? Foi Jesus. Então aquele que acha que Jesus não é Deus, automaticamente esse texto aqui tem que ser mudado, né? A gente fala assim, é que o autor que escreveu estava com pôs a vírgula no lugar errado. Não colocou a vírgula no lugar errado, está correto. Esse aí é com o seu próprio sangue. Quem resgatou? Deus resgatou com o seu próprio sangue. Cristo, a pessoa de Deus, né? Então toda vez que a gente encontrar um testemunha de Jeová, e se for discutir com ele Bíblia, pede para ele ler esse texto. Pode ler na Bíblia dele mesmo, não tem problema não. Sem problema algum, tá? Filipenses capítulo 5, versos 2 a 8, né? Que embora sendo Deus, não, o pastor ministrou aqui por esses dias, né? Filipenses capítulo 5, eu anotei errado. Oi? Filipenses capítulo 4. Não, 4 não. Acho que é o 2. 2. Eu só inverti aqui o negócio aqui. Não, nem não, né? É o versículo 2, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, para não falar aqui, ó. Não. É 4, 6, né? Oi? É 4, 6. Muito eu li. Nossa, eu perdi o texto aqui, irmãos. Eu
Já li isso aqui umas 300 vezes na minha vida. Qual que é o texto? É aquele que ele, mesmo sendo Deus, não se supôs ser igual a Deus antes. 2,6. Oi? 2,6. 2,6? 2,6. Ah, tá Na vendo? verdade, pode ler o 5 e o 6 que dá na mesma aqui. Opa, muito obrigado. De sorte que haja em vós o meu sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então aqui está dizendo que mesmo ele sendo igual a Deus, enquanto ele esteve por esse período aqui, ele se tomou as formas de servo, né, se tornando parecido com os homens, semelhante, não igual, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, de Cristo. E aqui nesse caso inverte o papel, ele se torna a nossa semelhança, porque lá no Éden, quando foi criada a imagem e semelhança, nós éramos perfeitos, não tinha erro. Aqui ele se torna a nossa imagem e semelhança para cobrir a nossa imperfeição e nos tornar novamente regenerados e aptos para entrar no Santo dos Santos e ouvir a voz de Deus. É uma explicação mais ou menos assim. E para nós encerrarmos, que já acabou ao mesmo tempo, Colossenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossos. E o verso 16. Para nós encerrarmos, para mostrar que Cristo é divino, é santo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso aqui Paulo está apenas citando João capítulo 1. Está apenas recitando. Tudo foi feito por ele, para ele. São todas as coisas, né? Então a gente canta uns louvores aí, tem esse texto. Então, meus irmãos, nunca ache que Jesus era só Deus, mas também nunca ache que Jesus era homem, que tinha, né? Não, Jesus era Deus e era homem. Jesus teve fome, teve sede, teve frio, mas Jesus andou por cima do mar. Jesus conhecia os pensamentos, era onisciente, onipresente, onipotente. Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso. Agora que a gente tem tanta informação por aí nessas redes sociais, que a gente possa filtrar com um pouco mais de qualidade aquilo que nós andamos comendo por aí. Como o pastor disse, a gente tem que comer alguma comida saudável. Porque comida ruim, irmãos, estraga a nossa vida, viu? Vai fazer você se hidratar, não vai ser legal, não? Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Sábado, segundo dia da campanha. Domingo é culto de primícias. Não podemos esquecer o nosso quilo aí para ajudar aquele que está necessitado. Em nome de Jesus, amém? Então, sábado é o segundo dia da campanha e domingo é o culto de primícias para a glória de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos nessa noite. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer, ó Pai, diferente ser nas nossas vidas, transformar, curar, libertar e tirar, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve aqui nessa noite. Dá uma semana de vitória, Senhor, um resto de semana abençoado, cheio do teu poder e da tua glória. E nós possamos sempre lembrar, Senhor, que tu és poderoso e digno, Senhor, de toda a glória e todo louvor. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Abençoe e santifica, Senhor, a cada um e a cada família aqui representada, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Nosso Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, os que creem, digam amém. Amém. Deus abençoe.